Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, em 2014 a estimativa do INCA foi o diagnóstico de 576 mil novos casos da doença. Até 2030 são calculados 27 milhões de novos casos no planeta. E na última década a incidência no mundo cresceu 20%. Os números não deixam dúvidas. Mais do que nunca é preciso falar sobre o câncer. Além de abordar as formas de prevenção, os avanços da medicina e as formas de tratamento, também é preciso dar atenção para a qualidade de vida do paciente. Afinal, é cada vez maior o número de pacientes que convivem com a enfermidade por anos. As taxas de cura e de sobrevida crescem. Isso é uma notícia boa. Então, por que não incluir a sexualidade nessa discussão? Bom, estamos no Outubro Rosa e a gente tem uma convidada especial que vai falar sobre este assunto. Eu tenho o prazer de falar com ela novamente. É a fisioterapeuta doutora Marielle Soares Graciano, ela que é especialista em uroginecologia. Doutora Marielle, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada. É um prazer falar, sempre ao seu lado. E também para muitas pessoas que ainda não sabem que existe, um tratamento diretamente para a sexualidade. E que a sexualidade, ela não é só o ato sexual em si, mas ela envolve toda uma temática da parte feminina e masculina, o toque, o sentimento, o desejo, algumas fases da sexualidade, não propriamente o ato em si. E o câncer, por ele ser uma doença que cresce a cada dia, ele mutila, ele desanima, ele deprime, e muitas vezes a sexualidade é um dos fatores mais afetados. Então, hoje em dia, sim, se pode contar com tratamentos eficazes para que haja uma melhora da sexualidade no meio desse, digamos assim, dessa turbulência toda que o câncer causa na vida das pessoas, É verdade. Então, os números crescem a cada dia, É um absurdo, são novos casos. E as pessoas precisam saber que elas podem contar com vários profissionais para cuidarem da sua saúde, da qualidade de vida, visto que o sexo é sim qualidade de vida. Com certeza. Então as pessoas podem procurar ajuda para melhorar a relação sexual, o próprio companheiro ou companheira, para que eles possam retomar a vida depois de uma, digamos, de uma desastrada assim, fase, causada pelo câncer e pela doença. Doutora, me diga uma coisa, qual o impacto real da doença sobre a sexualidade? Bom, a sexualidade ela é um dos fatores logo afetada, Um dos primeiros fatores, porque as pessoas elas não pensam em ter relação sexual, nem toque e nem prazer, até porque a mente está concentrada no problema,
né? Então a pessoa não relaxa, ela às vezes não consegue fazer algumas atividades do dia a dia e a própria sexualidade fica de lado, porque às vezes tem dor, tem desânimo envolvido, a própria depressão, né? Porque a pessoa, quando descobre um diagnóstico, a primeira coisa que vem na cabeça é, às vezes, a falta da vida, que daqui um pouco vai deixar de viver, vai deixar de aproveitar. E aí, né, recebe um diagnóstico de câncer, independente do local, né? Nós vamos falar de algumas regiões mais femininas hoje, mas, na verdade, as pessoas daí, elas começam a não ter vontade de ter prazer. E aí, sim, a sexualidade é um dos fatores primeiramente afetados. E aí o casamento, o relacionamento, tudo sofre com isso, né? Porque às vezes nem sempre o companheiro entende quando uma mulher sofre, né, de câncer, ou ela vai passar por uma cirurgia, por uma radioterapia, uma quimioterapia. Todos esses tratamentos são difíceis, eles são sofredores, né? Algumas mulheres têm vários sintomas, vários efeitos e reações adversas, e muitas vezes ela não vê uma compreensão nem por parte do companheiro, nem da família, às vezes os filhos, e aí sim a sexualidade fica lá embaixo, né? É uma situação bem difícil, né, doutora? É muito difícil. Doutora, diante deste cenário, é essencial que o assunto sexualidade seja abordado e discutido durante e após o tratamento contra o câncer. Essa prática já é uma constante, doutora? Aqui na região, a gente tem batalhado agora para que haja encaminhamentos e indicações para que o fisioterapeuta faça parte do processo da reabilitação. Normalmente, quando se faz uma cirurgia, se retira o câncer, se toma aquelas medidas principais, porque quando se tem o diagnóstico na mão, aí realmente a principal causa e motivo a ser resolvido é o câncer, né? Até para a pessoa relaxar, sossegar, que ela está livre do problema. Mas, na verdade, durante o processo já de algumas práticas, como, por exemplo, uma radioterapia ou às vezes uma quimioterapia, a paciente já pode ser encaminhada também para um tratamento com fisioterapia, principalmente em regiões íntimas. Quando se tem um câncer de vagina, um câncer de colo de útero, às vezes quando o paciente fez a cirurgia e vai fazer radioterapia, então a fisioterapia pode manter a saúde e a vivacidade daquele órgão, daquela região, né? Pode cuidar daquela região. Mas principalmente o paciente retoma a sua sexualidade à medida que ele resolve o problema. E aí, hoje em dia, a gente tem batalhado para que haja, então, esses encaminhamentos, porque as pessoas nem sempre depois valorizam a sexualidade, porque às vezes elas valorizam mais, por exemplo, uma ausência da mama, né? No câncer de mama, a falta de uma mama, então ela fica muito presa àquela falta daquela mama, se sentindo pouco sexy ou envergonhada, tímida, e às vezes ela não consegue se soltar, se relaxar durante uma relação sexual. Então, muitas vezes ela acaba se inibindo, né? Acaba fugindo, acaba tendo dores para parte sexual, principalmente dores para penetração, né? A gente também não pode esquecer de falar de cânceres na região do ânus, cânceres relacionados à parte urinária, bexiga, porque essas funções, elas estão muito próximas. Muito próximas, né? Uma função genital ali daquela região, daqueles órgãos, eles estão relacionados à parte urinária, intestinal, né, fecal, parte da evacuação e principalmente a parte da sexualidade, né? Então há uma certa fase reprodutiva e depois a fase, então, mais relacionada à sexualidade. E o câncer na mulher, às vezes ele atinge mulheres normalmente a partir de 45, 50 anos, aonde a sexualidade às vezes já não está muito boa, né? Certo. Já não está muito legal. Então, às vezes a mulher tem um diagnóstico de câncer, sofre com o problema e às vezes ela sofre com traições também, com decepções. Então, são vários fatores envolvidos, né? Então, as mulheres, elas podem procurar ajuda para darem essa volta por cima. Quanto melhor a equipe cuidando de uma pessoa, mais bem tratada ela vai ser. Muito maior o resultado, né, doutora? Melhor o resultado. Muito melhor. E né? o fisioterapeuta, então, ele vai ver a função daquela região genital e fazer com que essa mulher, né, ela novamente descubra como essa vagina pode ser melhorada, como o prazer pode ir voltando aos poucos, né? Como algumas terapias que interferem ali na sexualidade, né? Por serem aplicadas diretamente na região também,
elas podem ser melhoradas e aliviados alguns sintomas dolorosos, né, algumas queixas, e isso tudo é muito válido, né? A gente vai falar já sobre isso. Bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta doutora Marielle Soares Graciano, ela que é especialista em uroginecologia. Rápido intervalo comercial e já voltamos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Você conhece os riscos de um investimento? Saiba que até mesmo um investimento que acompanhe os juros do CDI pode ter riscos como os de mercado, de crédito e de liquidez. Na Unicred, o cooperado encontra-se livre desses riscos com os RDCs pós-fixados, que possuem liquidez diária, toda a segurança do sistema Unicred e rentabilidade mais justa que o mercado. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta doutora Marielle Soares Graciano, ela que é especializada também em uroginecologia. E o assunto no programa de hoje é a sexualidade pós-câncer. Bem, doutora, é sabido que os tratamentos de câncer na região genital, sejam em homens ou mulheres, resultam em algum tipo de disfunção sexual. Quais são as principais dúvidas que chegam aqui no teu consultório? Bom, quando se tem um diagnóstico de câncer, daí se faz então a solução imediata do problema, do câncer. Alguns homens relutam em fazer alguma cirurgia relacionada, por exemplo, a um câncer de próstata, porque sabe que pode haver sequelas e consequências na parte erétil. Então, muitos homens procuram a clínica para tratamentos relacionados à impotência, disfunção na manutenção da ereção, ejaculação precoce, e isso tudo, muitas vezes não há um apoio da própria companheira. Eles vêm bastante envergonhados, com bastante dificuldade de abordar sobre o problema, Então, a disfunção na sexualidade masculina, ela é uma realidade. Hoje em dia, a gente tem recebido homens como uma consulta prévia antes da cirurgia. E aí já se pode fazer um reforço da musculatura do assoalho pélvico masculino, preparando aqueles músculos, aqueles esfíncteres que podem ser lesionados durante a cirurgia. Por exemplo, de uma cirurgia de câncer de próstata, Então hoje já pode se fazer um preparo, uma fisioterapia pré-operatória para fortalecer a região para a agressão que ela vai sofrer. Então isso é uma coisa bem interessante, já trabalhamos aqui na região também com isso e é bastante válido, porque aí na conversa inicial a gente já explica para o homem o que tudo vai acontecer e o que pode acontecer depois no pós-operatório. Eu acho que há uma certa tranquilidade por parte deles de saber que depois eles vão poder sim correr atrás dos prejuízos, se eles acontecerem ou não, porque é muito comum às vezes acontecer, e aí principalmente eu acho que eles ficam mais tranquilos no sentido de que há uma solução para tratar a sexualidade, que é a principal pedrinha no sapato do homem, é saber que ele vai fazer uma cirurgia de próstata e às vezes depois não vai mais ter ereção. Agora, doutora, uma pergunta. Essa preparação do assoalho pélvico, daquele homem que foi diagnosticado com câncer de próstata e precisa fazer essa cirurgia, quanto tempo mais ou menos? Normalmente 1 mês a 2 meses antes da cirurgia, Então ele pode fazer os exercícios em casa, ele pode vir aqui na clínica fazer a aplicação de algumas técnicas, mas normalmente com 30 a 40 dias antes a gente já consegue um bom estímulo da musculatura, E principalmente vai preparando, porque há uma tensão prévia
né, antes da cirurgia. E normalmente, então, depois eles vêm a cada 15, 20 dias de pós-operatório, né, após a retirada da sonda. Então, eles vêm e procuram a clínica para ver como está o quadro clínico pós-operatório, né? E aí tem uma nova série de exercícios, de estimulações ali, né? Mas, na verdade, são tratamentos que não têm dor, não são tratamentos difíceis, mas dá um conforto muito grande para o paciente. Olha só que bacana. Né? Ele se sente mais bem amparado e nós, fisioterapeutas, trabalhamos, né, juntamente com o médico, com o cirurgião, dando esse suporte, porque a região vai sofrer uma agressão. Ela, né, tem todo o processo operatório e normalmente quando o médico vai fazer a cirurgia, às vezes ele encontra algo que nos exames ele não havia percebido, ou até mesmo os exames muitas vezes não são muito claros, né? Então, às vezes a paciente tem uma dificuldade na parte da cicatrização, né? Algumas mulheres também têm retrações mamárias quando se faz uma retirada de mama. Então, o fisioterapeuta ele tem que estar preparado para devolver a função para aquela região. Então, no caso das mulheres de mama, você tem que trabalhar todo depois um movimento de braço, de coluna, de postura, né? De como essa mulher vai trabalhar também com a região superior. Então, é importante ter essa visão, né? Essa preparação. Então, você tem bons resultados com isso. O assoalho pélvico é um conjuntão de músculos, né? A gente já conversou isso em alguns outros programas, assim, mas são muitos músculos, eles estimulados, eles se reproduzem, eles criam fibras novas, essas fibras depois são mais jovens, são mais fortes, têm mais resistência, e isso sim é que dá depois a diferença, né? E daí fortalece a região, e depois no acompanhamento pós-câncer, o trabalho dessa região tira um pouco o foco da doença, tira o paciente de casa, há uma conversa, às vezes uma conversa também dele com outros pacientes que passaram pelo mesmo problema e vão se recuperando. Então isso não deixa o paciente pensando só no problema, triste, às vezes desanimado ou nervoso com uma incontinência urinária, ou um paciente que teve um probleminha na região anal, porque também tem o câncer de reto, toda a parte de câncer do ânus, o câncer do pênis também, né, dessa parte. Então, muitas vezes o paciente vai conversando com outros pacientes e aí vão relaxando, vão melhorando e aí vai tirando aquele pensamento concentrado no problema, né? Então, isso é importante. Nas mulheres, quando elas retomam, às vezes a sexualidade não tem um foco principal. Só que muitas vezes o próprio companheiro, ele precisa dar um suporte para aquela mulher que teve uma agressão por câncer. As mulheres se sentem extremamente mutiladas, né, extremamente ofendidas, né, quando passam às vezes por uma retirada de mama, sabem que é necessário, só que depois sente falta daquele órgão, daquele pedacinho, daquele útero que às vezes teve filhos maravilhosos, gerou, reproduziu, né, e às vezes tem que tirar. Então elas sentem-se, né, um pouco estranhas até muitas vezes, né? A depressão fica rondando, né? É difícil de a gente ter um controle sobre o sistema emocional. É verdade. Muitas vezes as experiências são negativas, né? O que levou ao câncer. Às vezes já tem um quadro emocional já prévio envolvido. Então o médico, né? A pessoa primeira que trata desse cliente, ele precisa estar atento a alguns fatores, alguns sinais, alguns sintomas. E aí muitas vezes você tratando aquela mulher, conversando, dando movimento ao corpo, à região, né? Fortalecendo, explicando que há possibilidade de melhora, que aquela dor na relação sexual após uma retirada de um câncer de colo de útero ou uma retirada de um câncer no reto pode ser melhorado. Que uma função intestinal pode ser melhorada através da musculatura do ânus, que um câncer de bexiga ou às vezes até algumas cirurgias difíceis, né, que você tem que fazer novas bexigas, digamos assim, né, porque às vezes você precisa ter toda uma técnica diferenciada e aí você sim pode melhorar. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta doutora Marielle Soares Graciano, ela que é especialista em uroginecologia, e o assunto do programa de hoje é a sexualidade pós-câncer. Rápido intervalo comercial e já voltamos.
Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. Já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Você já se imaginou com o corpo dos seus sonhos? Olhar para si e para a vida de uma forma diferente? Com certeza você já imaginou que uma cirurgia plástica pode mudar em você. Bem informada e com excelentes cirurgiões, você se sente mais confiante, segura de que estará nas melhores mãos desde a primeira consulta. Ah, você já sabe. Belvivere, excelência em cirurgia plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta doutora Marielle Soares Graciano, ela que também é especialista em uroginecologia. E o assunto no programa de hoje é a sexualidade pós-câncer. Bem, doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama, já que estamos no Outubro Rosa. Em alguns casos, é necessário a retirada da mama. Em nossa cultura, aprendemos a ver as mamas como parte fundamental da beleza e da feminilidade. Como fica a sexualidade dessa mulher mastectomizada, uma vez que os efeitos colaterais sexuais mais comuns são consequência dos danos à atratividade da mulher? Como fica, doutora? Realmente não fica bem, né? As mulheres sofrem muito com a ausência daquela mama, passam por momentos difíceis de aceitação, né? E às vezes elas sentem uma falta, né, de um apoio familiar, de um apoio do próprio companheiro. Na verdade, é preciso encorajá-las, animá-las, porque na verdade a mama faz falta. A mama é bonita, ela é atrativa, assim como outras partes íntimas, né, do corpo da mulher, mas ela sim precisa de um apoio, né? A falta da mama é importante, que elas saibam que precisava retirar, que aquela mama estava doente e era necessário, né? Então o tratamento. Então, na verdade, as mulheres elas precisam entender, né, que houve uma necessidade de fazer a cirurgia, tratar e retirar o câncer e aí sim depois buscar apoio, buscar ajuda. Faz falta, né? E é importante que elas saibam que existe algumas técnicas importantes para o tratamento da sexualidade. Às vezes uma reposição da mama, uma prótese, né? As mulheres podem tentar melhorar a beleza das mamas através depois, né, dessa retirada do câncer, né? Então isso é importante, sim, que elas sejam apoiadas, né, para que elas procurem ajuda. A parte da sexualidade, então, como eu te disse, ela fica meio na retaguarda. E aí, à medida que ela for sendo tocada, que ela for sendo estimulada, muitas vezes ela não vai tomar a iniciativa. Então, a fisioterapia, ela tem a intenção de, mais uma vez, mostrar para essa mulher
que a sexualidade não está só nas mamas, mas que há uma região íntima, né, um conjunto vaginal, uma musculatura que pode ser estimulada, tratada com técnicas dentro da fisioterapia de eletroestimulação, de calor, de despertar do clitóris, para que elas tenham uma sexualidade adequada. Às vezes as mulheres nunca tinham tido prazer antes, então na verdade já tinha uma sexualidade não muito boa, e aí com a retirada da mama piorou mais ainda. Então a fisioterapia tem técnicas muito importantes, técnicas objetivas, técnicas fundamentadas, terapêuticas, científicas, para que haja essa melhora da sexualidade. Um apoio psicológico também se faz importante, o apoio familiar, né? O apoio do companheiro. O apoio do companheiro, toda uma reorganização, né? Daquele casal e principalmente daquela mulher. Então muitas vezes há uma necessidade de vir uma coisa ruim na vida da gente, para que a gente melhore, para que a gente cresça, né? Então você que está me ouvindo, mulher que está passando por esse problema ou que já passou, eu não quero você chorando nem lamentando. Eu quero você correndo atrás, né? E melhorando a sua sexualidade, porque a vida continua, né? Então a solução está aí. As pessoas têm que procurar a solução, procurar o tratamento e aí depois sim, né? Passando aquela tempestade, a gente vai correr atrás dos prejuízos e tratar. E contem com a fisioterapia. Bem, e a gente sabe, né, doutora, o quanto é importante o auxílio de um fisioterapeuta. Doutora, quem quiser te procurar, como é que faz? Pode me procurar diretamente na Clínica Urogin, clínica de fisioterapia especializada na parte genital e obstétrica, né? Então a Clínica Urogin já tem quase 12 anos e trabalha só com reabilitação do assoalho pélvico. Então para todas as disfunções relacionadas à parte urinária, fecal e sexual. A clínica é em frente ao Hospital São João Batista, atende todos os convênios e pode ligar, né, no telefone 3433 7314 ou então nos encontrar na rede, no caso online, né? Tem o Facebook da Urogin, o pessoal pode ligar, tirar algumas dúvidas ou mandar algumas perguntas para quem tem vergonha e aí sim pode agendar uma avaliação, né? Vir contar o seu problema e aí sim a gente pode fazer um tratamento, ver quais as técnicas mais adequadas, mas principalmente hoje, né? Eu queria chamar a atenção que a sexualidade pode e deve ser melhorada. E que a gente tem que aproveitar essa movimentação agora do Outubro Rosa e dar uma atenção especial para essas mulheres corajosas, guerreiras, né, lutadoras, batalhadoras, e que a sexualidade merece sim uma atenção. Parabéns! Muito bem, e o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Doutora Marielle, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, conte comigo sempre. Te prepara já para o Novembro Azul, hein? Ah, sim, vamos conversar um pouquinho sobre os meninos também, né? Com certeza. Grande abraço, parabéns e sucesso. Obrigada. Até o próximo programa. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano.